Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live dos nossos portais. O programa de hoje foi pensado especialmente em você, papai ou mamãe que tem um filho pequeno e está pensando em colocá-lo na escola pela primeira vez. Tem aquele medo, a insegurança e o chororô, não é mesmo? Mas fica tranquilo. Hoje a gente vai te ensinar a passar por esse período de adaptação de maneira tranquila, calma e natural. Você que está participando dessa live já está concorrendo a um prêmio imperdível, uma incrível cesta e também descontos maravilhosos do Pequeno Aprendiz, um centro educacional especializado em educação infantil. Além disso, o ganhador da live de hoje, que compartilhar, que comentar, que participar com a gente, também vai ganhar todo o apostilado para o ano acadêmico do filho. Muito bacana, não é mesmo? E claro, para falar sobre esse tema, eu trouxe um especialista. Na verdade, uma especialista. É ela, a Cris Scandolara. Olá, tudo bom, Jefferson? Cris, esse é um tema muito importante da gente conversar, né? A adaptação das crianças na escola. E sobre esse tema eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Quem é que exerce um papel fundamental nesse processo de adaptação da criança? Essa pergunta, Jefferson, é a pergunta-chave. Porque quem é o protagonista do sucesso da inserção do seu filho na escola centraliza única e exclusivamente na mãe e no pai. Olha só. Claro que a escola tem um papel fundamental, mas de 100%, vamos dizer que de 60% a 70% é responsabilidade do pai e da mãe e 30% a 40% da escola. Por quê? Porque a mãe, ela precisa estar preparada psicologicamente para inserir seu filho no contexto escolar. A mãe, ela precisa ter certeza que aquele momento é o momento exato para colocar ele na escola. Ela precisa ter confiança na escola onde está colocando, para poder passar essa segurança para o filho. Porque eu já me deparei muitas vezes, Jefferson, que às vezes a criança até começa bem na escola, só que a mãe não está preparada psicologicamente, a mãe com o pai. E aí, às vezes, a criança para de ir para a escola porque a mãe acha, ele é muito pequenininho, eu vou esperar mais um pouco. Ele vai sofrer, não, né? Às vezes quem está sofrendo é ela mesma, isso, né? porque muitas crianças, elas choram mais naquele ato de separação. A hora que entra na escola, que tem todas aquelas atividades, eles acabam interagindo com os amiguinhos, com a rotina escolar e sucessivamente eles vão se adaptando. Mas a mãe precisa passar segurança para a criança. Com certeza. A mãe precisa falar, filho, filha, a mamãe está te levando da escola, mas a mamãe volta. Você está indo para a escola para estudar, para conhecer novos amiguinhos, para se desenvolver, mas a mamãe volta. A mãe precisa ser firme em sua posição com a criança e entregar a criança sem chorar. Depois que entregou a criança, aí ela pode desabafar. Mas na frente da criança, a mãe precisa passar segurança. E assim, é claro, as mães que já vão mais seguras, as crianças se acostumam rapidinho. Agora aquela mãe que vai e já consegue e não consegue controlar essas emoções na frente do filho, a criança ela acaba tendo um processo de adaptação mais demorado. Com certeza. Né? E lembrando que o processo de adaptação oscila de criança para criança. Mas a mãe que leva a criança certinho todos os dias, média de 1 semana, 10 dias, a criança já vai se adaptar. Mas esse período é crucial. Precisa levar e todos os dias. Nem que leve um período reduzido, mas tem que levar todos os dias. Olha, muito bacana então, Cris, essa responsabilidade que os pais têm. Sim. De formar ali aquele momento e ser um momento bacana pra criança, né? Ser um momento tranquilo. O pai ali vai ser a referência, o esteio. Então o pai não pode, com a mãe não pode bobear nesse momento. A mãe precisa estar segura para poder passar essa segurança pro filho ou pra filha. Cris, com os pais já seguros, já conversaram com a escola, ainda existem alguns desafios que são enfrentados, né, Cris? Quais são esses principais desafios que são enfrentados no processo de adaptação? O principal desafio do processo de adaptação da criança, quando ela nunca foi para a escola, ela é entender a rotina da escola. Por quê? Porque lá na casa, Jefferson, eles não têm que dividir brinquedo com ninguém, eles não têm horários. Lá na escola tem horário para tudo. Horário para tomar café,
horário para lavar a mãozinha, escovar os dentes, almoçar, até mesmo horário para brincar. Tem um momento que tem que terminar, agora vamos sair do parque, vamos agora fazer atividade pedagógica. Então tem horário para tudo. E no começo, a criança que principalmente as crianças que não têm contato com outras crianças, só vivem com o pai e com a mãe, elas sentem um pouco de dificuldade na escola, porque elas não querem serem brecadas no decorrer do dia com as atividades. Tá no parque, quer ficar no parque até enjoar. E não. Eles têm que saber que tudo tem horário para começar e terminar. Então, nosso principal desafio é fazer com que a criança entenda isso, que tudo tem horário. Por isso que na escola tem rotina. Porque com o passar dos dias, ela vai se familiarizando com a rotina, vai acostumando. E como que a criança adquire a rotina? Indo para a escola todos os dias. Né? Eu até brinco que eu tenho uma turminha da pré-escola que teve férias agora no mês de julho. Ou seja, saiu totalmente da rotina escolar. Agora, para eles começarem, teve um monte de criança que acabou meio que chorando para voltar para a escola. É normal, porque em casa dormia até a hora que queria, brincava, comia a hora que queria. E agora vai voltar para a rotina escolar. Agora já se adaptaram novamente. Já voltaram. Mas a primeira semana foi um chororô. Por quê? Porque eles saíram da rotina. Então as crianças que são novatas, elas tendem a ter dificuldade para entender isso, que tem horário para tudo. Mas isso é importantíssimo, porque a vida é uma rotina, feita de né, rotinas. a gente tem compromissos, horários, responsabilidades. Por isso que é importante inserir a criança na escola desde pequena. A criança que vai para a escola desde pequenininha, ela é uma criança mais organizada, ela é uma criança que vai saber esperar o momento certo de efetuar certas decisões, ela é mais cautelosa, tem vários benefícios. Então, o principal desafio é a criança ter rotina, compreender a rotina da escola e também a gente lidar com a oscilação emocional da criança. Porque isso é importante, né? Hora a criança tá bem, do nada a criança começa a chorar porque lembra do pai e da mãe, aí a gente tem que parar tudo, aí entra o papai da escola e dá atenção, dá segurança, fala, a mamãe que o papai tá trabalhando, mas já você vai embora. Vamos brincar, vamos fazer essa atividade, tem que saber, a escola tem que ter toda uma estratégia para interagir a criança, para ela entender que ela tá ali para se desenvolver, para ter amizades com novos amiguinhos e que logo a mamãe que o papai chega. Então, há essa oscilação no quesito emocional, mas é mais nos primeiros dias. Aí logo tudo se entra no eixo, dá tudo certo. Mas tudo lembrando, para que tudo isso dê certo, precisa ter rotina. E para ter rotina, eles precisam ir todos os dias. Com certeza. Cris, uma coisa que é muito interessante também é que a família e a escola precisam ser um time, precisam ser uma equipe, né? Sim. Quais são as estratégias que assim a escola utiliza para integrar, para que haja essa união entre família e escola? Uma coisa que eu falo que é a estratégia fundamental é a criança ela passar para a escola aquele feeling de como que ela tá sentindo, como que tá o sentimento dela perante os novos desafios e amizades da escola, como que a criança passa e como que a gente percebe através dos seus atos. Então, tem criança, Jefferson, que no primeiro dia já fica o dia todo na escola. E tem criança que eu percebo que através dos seus atos, ela não tá segura ainda naquele ambiente. Aí eu ligo para a mãe para buscar mais cedo. Então, uma das estratégias que o Pequeno Aprendiz utiliza é horário reduzido, caso a criança necessite. Porque tem criança que chora ali na recepção, a hora que vai separar a mãe com a professora, mas depois ela fica super bem. Mas tem criança que fica meio amuadinha, eu percebo. Daí eu ligo, mãezinha, você não quer vir buscar mais cedo? Então uma das estratégias bem pertinente é saber respeitar o tempo da criança. E como a gente vai saber? Através dos comportamentos dela. Então tem criança que eu preciso fazer horário reduzido para ter uma boa adaptação. E tem criança que desde o primeiro dia já fica o período todo. E então, quais são as estratégias do Pequeno Aprendiz nesse processo de adaptação? Saber trabalhar o tempo da criança e saber respeitar a parte emocional da mãe e do pai. Então, o Pequeno Aprendiz tem um diferencial muito grande que a gente manda foto nos primeiros dias pelo celular. Criança comendo, brincando, dormindo. É um diferencial, por quê? Porque a mãe deixa com o coração apertadinho. De repente chega lá no WhatsApp a foto do seu filho sorrindo, comendo, brincando. A
criança, a mãe já fica, nossa, meu filho tá bem. Então, a gente tem que saber trabalhar com a parte emocional da criança, se necessário fazer horário reduzido, e com a parte emocional do pai e da mãe. Que por muitas vezes a criança nunca se desvinculou. Tá sendo a primeira vez. Então a gente precisa compreender esse lado emocional da mãe e mandar foto. A mãe, eu falo que a mãe pode ligar quantas vezes quiser para a escola e a gente vai atender com o maior carinho. Mas eu faço questão de mandar foto nesse período de adaptação. Cris, muito bacana, realmente um diferencial. Sim. E uma coisa que você falou, que eu acho que é super importante, é que realmente, às vezes é a primeira vez que a mãe vai ficar longe, que o pai vai ficar longe da criança, né? Você tem alguma dica para dar para esses pais que estão colocando os filhos na escola pela primeira vez? Quais são as dicas que a gente pode dar para eles? Tenho 2 dicas valiosas. A primeira, quanto menor a criança for, melhor vai ser a adaptação. Sério, Cris? Sério. A gente pensa ao contrário às vezes, né? De quanto maior ela vai entender melhor o que está acontecendo. Quanto menor a criança ser inserida no contexto escolar, melhor a adaptação. Por quê? Eu tenho crianças que começaram comigo lá com 4 meses. A gente tem um berçário até a pré-escola, a alfabetização. Então, a criança que ela é pequenininha, desde que ela tenha um acolhimento afetivo bacana, ela tem aquela troca de carinho, professor, criança, família, e a criança esteja bem alimentada, com o bumbum limpinho, enfim, que a criança seja bem cuidada nos seus quesitos essenciais, que é do cuidar, que o bebê depende única e exclusivamente da professora. Desde que tenha todos esses quesitos, a criança ela não vai estranhar, Jefferson, ela tendo bumbum limpinho, carinho e alimento, né? Esse processo de adaptação, aí ele é invertido, que aí o processo de adaptação cai pra mãe. Pra quem é bebê, porque a mãe fica despedaçada. E eu sei, porque eu já passei por isso com a minha filha. Só que aí entra a nossa parte de mandar foto, acalmar. Mas a criança que vai pra escola desde pequenininho, ele se adapta melhor, porque ele já vai se familiarizando com aquele ambiente. E outra coisa legal, ele já vai adquirindo uma imunidade melhor. Isso que a criança, ela tá criando imunidade, o bebezinho. Então, se ela já cresce num contexto escolar com demais crianças, não que ela nunca vai ficar doente. Ela pode ficar doente, só que vai ficar bem menos, porque ela já tá crescendo no ambiente com demais crianças. Aquela criança que deixa para entrar na escola bem mais tarde, com certeza o emocional vai estar um pouco... como que eu posso falar? Emocional desequilibrado, frágil, e nunca teve contato com criança. Às vezes fala, Cris, põe na escolinha. É verdade que as primeiras vezes fica doente? Depende. A criança que ela não se desestrutura emocionalmente, muitas vezes ela nem fica doente. Mas tem criança que fica, porque nunca teve contato com criança nenhuma. É uma coisa nova, né, Cris? E emocionalmente falando, ela fica meio desestruturada. E é incrível, Jefferson, as crianças que entram desde bebezinho, é raro as crianças que ficam doentes. Porque o bebezinho, ele já tá criando a sua imunidade e ele já vai se adaptando com aquele contexto, com aquele local que tem mais crianças ali, né? Então, quanto menor a criança entrar na escola, melhor é a adaptação. Vai por mim, mãezinhas e papais. Quanto menor seu filho for inserido na escola, mais sucesso seu filho terá no processo de adaptação, menos a criança vai sofrer e, consequentemente, menos vocês irão sofrer. E a segunda dica, que é valiosa, é o pai e a mãe ter confiança na escola onde está colocando o seu filho. Isso é muito importante, né, Cris? Porque se o pai coloca, mas será que lá é bom? Já não vai dar certo a adaptação. Então, primeira coisa, decidiu por uma escola, agenda uma visita, conheça a escola, faça todas as perguntas que forem pertinentes. Como que é o processo de adaptação, a proposta pedagógica, o que o seu filho vai comer, quem que vai cuidar do teu filho, quais são os profissionais que cuidarão dele, qual é a rotina, quais serão as aulas extras. Tem que perguntar tudo isso. Esgotar todas as dúvidas. Esgotado todas as dúvidas, não, é essa a escola que eu quero. Aí o pai e a mãe precisam se preparar psicologicamente. Então, nós vamos matricular, nós confiamos na escola, então, agora vamos colocar. Então, daí, enquanto o pai e a mãe
não estiver segura, a mãe não vai conseguir passar essa segurança para a criança. A mãe esteve segura, não é isso que eu quero, aí vai lá e faz a matrícula. Acabou. A mãe estando segura e tendo ciência de como funciona a didática lá na ponta da escola onde seu filho vai ficar, não tem erro. Não tem como não dar certo. É um tiro certo, né, Cris? Com certeza. E isso, gente, a gente fala, a Cris tem muita experiência nisso, porque, Cris, há quanto tempo você já lida com crianças em escola? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, é muita experiência na área e você vê no dia a dia isso, né, Cris? Sim, e é normal a primeira semana, os primeiros 10 dias, criança chorar para se adaptar. As crianças maiores, porque os bebês não choram. Não choram. Eles não estranham. É normal, porque é tudo muito novo. Até eles entenderem essa logística que o papai leva, mas a mamãe também, o papai que a mamãe busca. A partir do momento que eles entenderem que eles estão lá por um período de tempo e que a mamãe com o papai vai buscar, acabou. Mas para eles entenderem isso, eu preciso da parceria do pai e da mãe em casa. Já no caminho, ó, a mamãe tá levando, mas a mamãe vai buscar. Não precisa chorar. É pro teu bem que você tá indo pra escolinha, pra fazer novos amiguinhos. E às vezes demora uma semana, 10 dias. Mas depois que entrar no ritmo, acabou, ele vai parar de chorar e ele só vai ter a ganhar com isso. Eu falo que a educação infantil é a base de tudo. É como se fosse um alicerce de uma casa. Quando a gente vai construir isso, a gente não faz um alicerce bem feito. Consequentemente, no futuro, essa casa pode cair, desmoronar. Com certeza. Processo de educação de uma criança é a mesma coisa. Educação infantil é a base. Se a educação infantil não for bem consolidada e bem feita, através de limites, estímulos de habilidades, enfim, se a gente não explorar ao máximo que aquela criança tem, potencializar aquilo para o futuro, consequentemente, a criança não vai ter muito sucesso na parte de aprendizagem. A criança que vai para a escola menorzinha, a criança, ela se deslancha nos estudos, ela vai ter menos dificuldade de compreender as coisas no contexto escolar e terá mais sucesso na vida profissional, que vai ser uma criança mais organizada, uma criança mais cautelosa, só tem a ganhar colocando a criança mais cedo. Gente, muito bacana a gente saber essas informações. E a gente aprendeu aqui hoje que os pais, eles têm um papel muito importante, o mais importante, na verdade, nesse processo de adaptação. Mas, Cris, a escola também precisa saber algumas coisas sobre os alunos, né? Sim. Quais são essas informações que a escola precisa saber no processo de adaptação? Eu falo, Jefferson, que quando a gente faz a matrícula, a gente faz uma infinidade de perguntas pro papai e pra mamãe. Dentre elas, seu filho tem alguma mania para dormir, às vezes tem criança que tem cheirinho, às vezes tem criança que gosta de dormir passando a mão na cabeça. A gente precisa compreender essa particularidade da criança para a gente tentar estender isso para a escola. Seu filho toma algum medicamento de uso contínuo? Seu filho tem criança que só toma... Tem um bebezinho de 8 meses que só toma leite no copo de biquinho. Olha só. Tem criança que só toma leite no copo de canudinho. Tem criança que só toma leite na mamadeira. Então, cada criança tem sua peculiaridade. Então, a gente precisa conhecer todas esses detalhes. A questão se tem mania para dormir, como se alimenta, quais são os alimentos que ele tem maior preferência. Quanto tempo ele ficava perto da mãe e do pai, para que a gente consiga lá na escola sanar essa parte afetiva que ele vai estar longe do pai e da mãe com outras formas, com outras estratégias. Então a gente precisa saber de fato cada peculiaridade de cada criança e a gente tentar sanar isso na escola, porque a escola ela precisa ser extensão da casa. Eu falo, tem mãe que fala, ai Cris, ela dorme com um cobertor enorme. Pode trazer. Se ela dorme, nós vamos deixar ela dormir com esse cobertor. Aí tem mãezinha que fala, mas não tem problema? Não. Tem criança, Jefferson, que entra lá na escola, que não dorme o dia inteiro. E as mães falam, Cris, meu filho não dorme. Fica acordadinha o dia todo. É ligado no 120. Eu falei, não tem problema. A gente vai respeitar a individualidade do teu filho. Então, no dia da matrícula, a gente tem uma fichinha com umas perguntas, tipo uma ficha de anamnese, para saber mesmo a peculiaridade de cada um, para que a gente consiga proporcionar maior conforto, maior segurança para a criança, né? E isso tem dado muito certo. Tem uma coisa que às vezes tem a mãe que fala assim, ai Cris, nos primeiros dias eu não posso ficar com ele dentro da sala? Não. Por quê? A partir do momento que a criança é inserida no contexto escolar, a criança ela precisa ter como referência a professora. Se a mãe entra na sala com a criança, a criança não vai querer sair do colo da mãe. E, consequentemente, a criança vai ficar travada para ela se socializar com os demais amiguinhos. E assim sucessivamente em várias outras atividades. Então, nós fazemos horário reduzido, se necessário.
Nós conversamos com a mãe, nós conversamos com a criança, tentamos bolar algumas estratégias para que a criança não fique abalada muito emocionalmente. Mas a presença da mãe, né, dentro da sala, eu não vejo como um ponto positivo, porque eu já tive experiência. E a criança que já começa sem a mãe e ela tem como ponto de referência a professora, ela deslancha. Então, são detalhes que às vezes quem não tá no meio lá, mas por que eu não posso estar junto? Mas faz toda a diferença a mãe e o pai não estar junto. Porque é a partir daí que a gente vai criar autonomia no teu filho, criar que a criança tenha maior segurança perante suas atividades. E a criança, para ela ter autonomia, ela precisa estar livre no contexto escolar para ela se socializar com a professora e com os amiguinhos. Cris, olha, muito bacana a nossa conversa. Eu acredito que se os pais seguirem todas essas dicas que a gente deu... Não tem como dar errado a adaptação. Não tem como dar errado esse processo. E como você disse, a criança inserida no ambiente escolar só tem a ganhar, só, né, Cris? E repetindo, quanto menor, mais fácil a adaptação. Ai, Cris, mas meu filho tem 3 anos, não tem problema. Mas fiquem preparados que pode ser que demore uma semana, 10 dias, vai ter aquele chorinho, às vezes. Às vezes não. Tem criança, Jefferson, chega lá, dá tchau pra mãe no primeiro dia. Tchau, a mãe ficou chorando e a criança tá Mas tem criança que tem uma oscilação, né? Mas é normal. Mamães, é normal. Depois de uns 10 dias, a coisa flui. Só que pra isso fluir, eu preciso que você ajude a escola. Eu preciso que você passe segurança pro teu filho, que você traga seu filho todos os dias. Tem que ser uma parceria, família e escola. Aí não tem como errar. Não tem erro. E você que tá precisando, procurando uma escola aí pro seu filho, o Pequeno Aprendiz está com uma promoção, assim, imperdível, né, Cris? Sim, Jefferson, eu abri essa promoção em julho, mas eu tô tendo muita procura, então eu vou estender essa promoção, não só agora para agosto, como até o final do ano, para as matrículas novas pro próximo ano, né? Que a gente já tá fazendo matrícula pro ano que vem. Eu tô tendo um monte de mãe me procurando pro ano que vem. Então, a promoção é super bacana. É 50% de desconto na primeira mensalidade. Eu estou com 10% de desconto das demais mensalidades. E 50% de desconto no apostilado deste ano. Caramba, Cris. Então tá bem bacana. É um descontão, sem taxa de matrícula. Sem taxa de matrícula. E vale a pena destacar, Cris, que as crianças recebem alimentação incluso já nesse valor e aulas especiais, né? Sim. Lá no Pequeno Aprendiz, nós disponibilizamos o almoço e jantar. Café da manhã e almoço, café da tarde e janta. E é comida. É um cardápio supervisionado por uma nutricionista. O papaizinho com a mãezinha não vai ter problema nenhum com o alimento. Tudo lá é analisado o percentual nutricional de cada alimento. É bem bacana. E paralelo a isso, tem as aulas extras que são inclusas. Aula de canto com professora de canto formada na Unicamp. Aula de inglês com o pessoal do CNA. Aula de informática, nós temos aula de culinária, educação artística, recreação, massagem, projeto de estímulo motor, projeto de culinária, método apostilado. Então vale a pena conhecer o Pequeno Aprendiz, marcar uma visita. Eu terei o maior carinho em mostrar nossas propostas pedagógicas. E mamães e papais podem perguntar tudo o que vocês quiserem. Eu estarei lá à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas. Mas não deixem de conhecer o Pequeno Aprendiz. O Pequeno Aprendiz é uma escola que atende crianças de 4 meses a 6 anos de idade. É um centro especializado de educação infantil. O prédio ele foi todo construído e adaptado para essa faixa etária. Cada turma tem sua sala separada por faixa etária. É muito legal, Jefferson. E vale a pena que essa promoção tá imperdível. Tá imperdível mesmo. Olha, e você que tá aqui participando com a gente também está concorrendo a um prêmio incrível, né, Cris? Sim. É que você que compartilhou essa live, que está participando, além de ganhar todos os descontos que a Cris citou aqui, você vai ganhar o apostilado, né, Cris? Sim. Vai ganhar essa cesta quem tiver maior compartilhamentos Isso, a gente vai sortear uma das pessoas que compartilharem a live. Isso. E aí, quem ganhar a cesta, vai ganhar, e tiver um filho, e vai ganhar todo o material didático do seu filho desse ano. Olha que bacana. Além das vantagens dos 50% da primeira mensalidade, 10% das demais, sem taxa de matrícula, eu estarei dando pro ganhador dessa cesta, que tiver um filho, uma filha, todo o material didático. Gente, olha, então, vale a imperdível, pena. Tá realmente valendo muito a pena. Cris,
muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vai ajudar aí muitos papais, muitas mamães que estão colocando os filhos na escola pela primeira vez. E você que está em casa, não deixe de procurar o Pequeno Aprendiz, né, Cris? Agendar uma visita e conhecer a estrutura da escola. Sim, nós marcamos visita com horário agendado. Eu não faço visita durante o dia, porque eu priorizo muito a segurança dos nossos alunos. Então eu abro para visita todos os dias a partir das 6h30. Para marcar a visita é só ligar no 991937597. 991937597. Esse é meu celular pessoal. Eu tenho o da escola, que é 3827-1105. 3827-1105. Terei o maior prazer em atendê-los. Sou eu mesmo que apresento a escola, eu que apresento todas as propostas pedagógicas. Então, vale a pena garantir uma educação de qualidade para o seu filho. Que lembrando que a educação infantil é o alicerce da formação da personalidade do seu filho. Com certeza. Cris, muito obrigado pela presença. Nada. Grande abraço. E aí, gostou do programa de hoje? Eu tenho certeza que você aprendeu dicas valiosas para passar por essa fase tão complicada que é o período de adaptação de maneira mais tranquila. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.